E ela falou, Paulo, por que você falou isso? Eu falei assim, mas querida, onde é que eu tô errado? Ela, poxa, claro que você tá errado. Aí eu falei só alguns desses estudos para ela. Ela falou, poxa, mas não é legal, né? Eu falei, mas por que a verdade não é legal? Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Isso na sua tela, agora, isso é uma representação estatística daquilo que nós dissemos no programa. Meninas, Globo News, etc., nem tentem ler, tá? Nem tentem, porque isso aqui, vocês lerem um bell curve, uma distribuição normal, que é o nome disso, vocês correm risco de vida. Mas essa distribuição normal, que é algo, de novo, padrão em ciência social, ilustra exatamente o que dissemos no início do programa, que se você souber ler gráficos, em geral o brasileiro não sabe, vai ver que é evidente. Inclusive, pelo gráfico na sua tela, as mulheres estão em azul e os homens em vermelho, você verá que as mulheres, muitas mulheres, há um número enorme de mulheres votando na direita. Na verdade, e esse é o ponto fundamental aqui, as mulheres tendiam a ser mais conservadoras que os homens até o final do século XX. O que quer dizer que se eu tivesse fazendo o Paulo Figueiredo Show há 50 anos atrás, ou há 50 anos atrás é um pleonasmo, né? Se eu estivesse fazendo o programa há 50 anos, eu diria que as mulheres votam bem pra caramba. Ou votavam bem pra caramba naquela época. E é exatamente por isso, minha senhora que está assistindo o programa, é exatamente por isso que há tantas tias do Zap. Porque as mulheres das gerações anteriores, a sua mãe, a sua avó, elas votam espetacularmente bem e são as maiores defensoras do bolsonarismo que nós temos, da direita que nós temos. Quando eu digo que isso é um fenômeno amplamente catalogado e discutido, não é um argumento de autoridade puro e simples. Eu digo para vocês, pesquisem, leiam The Developmental Theory of the Gender Gap, ou seja, a teoria desenvolvimental do abismo de gêneros, de Inglehart e Norris, que é um estudo comparativo com pesquisas de mais de 60 países. O que eles encontraram? Que o padrão antigo em que as mulheres, eles afirmam isso, o padrão antigo é que as mulheres tendiam a ser mais conservadoras que os homens, mas ele foi substituído nas democracias pós-industriais, para usar o termo deles, por um Modern Gender Gap, um novo abismo moderno de gêneros, com as mulheres mais inclinadas à esquerda, segundo o estudo, especialmente entre as gerações mais jovens. Leiam o outro estudo, da Lina Edland e do Ronnie Penn, porque as mulheres se tornaram esquerdistas. É um estudo focado nos Estados Unidos, que argumenta que o aumento do divórcio, é o estudo que diz, briga com o estudo, o aumento do divórcio e o declínio do casamento que ajudaram a tornar as mulheres mais pró-democratas e os homens mais pró-republicanos. Segundo o estudo, que não é um estudo de direita, pelo contrário, ele diz o seguinte, que a mudança na estrutura familiar alterou os incentivos econômicos de cada sexo. Outro livro e estudo para vocês lerem. Eu vou botar os links, de preferência na descrição, vou pedir produção, coloca os links na descrição. The Gender Gap in Voting Revisited, ou seja, o abismo de gêneros revisitados, usando dados europeus. Não são brasileiros, não são americanos. Ele mostra que o antigo voto feminino mais conservador praticamente desapareceu nas democracias europeias. Na maioria dos países, as mulheres passaram a preferir partidos de esquerda ou de centro-esquerda. E claro que o tamanho do gap varia entre cada país. Leiam o Rosalind Shorrocks,
Cohort Change in Political Gender Apps in Europe and Canada. De novo, Europa e Canadá. Outro estudo mais do que citado. Que a mudança é geracional. Que o grupos de mulheres, né, eles chamam de cohorts em inglês, que é um grupo de indivíduos com características em comum, por exemplo, que as mulheres mais velhas tendiam a estar mais direita que os homens, enquanto agora os cohortes mais jovens, a mulher tende a estar à esquerda dos homens da mesma geração. Outro estudo, Explaining the Gender Gap in Radical Right Voting. Esse, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, seus imbecis, esse é um estudo de esquerda. É um estudo feminista. Eles chamam o nosso movimento político de radical. E ele é um estudo que está tirando onda em como as mulheres não votam no bolsonarismo, ou no trumpismo, ou no movimento nacional populista da Europa. Ele analisa 12 países da Europa Ocidental, 12 países, e confirma que os homens são, segundo eles, é o que diz o estudo, sobre-representados no eleitorado do que ele chama de direita radical populista, que somos nós. Eu não me acho nada radical, mas é como eles acham. E ele diz o seguinte, que o gap existe mesmo se você controlar todas as variáveis socioeconômicas e atitudes políticas. Estados Unidos, 12 países da Europa, 60 países do mundo, não está satisfeito? Porra, pelo amor de Deus, esse estudo aqui, Gender and Presidential Vote Choice in Latin America, gênero e escolha na América Latina, que é um estudo recente sobre Chile em 2021, Brasil em 2022 e Argentina em 2023. Encontrou o que nós vimos nessa última eleição agora, nessas últimas eleições agora, que as mulheres foram mais propensas a votar, por exemplo, no Boric contra o Cast, no Lula contra o Bolsonaro, no Massa contra o Milei. E diz o estudo, não é o Paulo, estudo publicado pela queridinha Universidade de Cambridge, que as diferenças foram explicadas principalmente por ideologia e feminismo, e não por personalidade masculina e feminina. Exatamente o que eu estou falando. Você não quer estudo? Entra você no CSES, o Comparative Study of Electoral Systems. Não é um paper, é uma base de empírica das mais importantes que existem desde 1996, questionários pós-eleitorais harmonizados de dezenas de países, onde você pode fazer isso. Está tudo organizado para você comparar a diferença entre homem, mulher, ideologia, partido, participação política, idade, atitude política, está tudo lá. Agora, o debate brasileiro, a pessoa fala assim, Paulo Figueiredo, pô, é um idiota. Eu falo, meu Deus do céu, o que você leu sobre esse assunto? Nada. Então cala a boca, porra. Se você não leu nada, só cala a boca. Para de se fazer de superior. Não acredito que ele disse uma coisa dessas. Isso é uma vergonha. É uma vergonha para a gente como nação. Não adianta. Isso é discutido no mundo inteiro. E você vê, os papers são publicados, alguns, onde as feministas estão se vangloriando. E não tem ninguém arrancando os penteiros e dando faniquito. Por quê? Porque essa é a descrição de um fenômeno estatístico indiscutível. O problema é que o debate no Brasil é de um dromedário discutindo com o tamanduá bandeira. Não sai nada. E desculpem, eu não sou nenhum intelectual, mas eu, graças a Deus, fui discípulo do Olavo de Carvalho, então eu não vou me pautar por esse nível de debate. Vocês me desculpem. Hoje me ligou uma querida, uma apresentadora conhecida da Globo News, não foi a Andréa Sadi, antes que alguém me pergunte, e ela falou, Paulo, por que você falou isso? Eu falei assim, mas querida, onde é que eu tô errado? Ela, poxa, claro que você tá errado. Aí eu falei só alguns desses estudos para ela. Ela falou, poxa, mas não é legal, né? Eu falei, mas por que a verdade não é legal? O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão.
nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples, apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.